Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal, e eu quero te fazer uma pergunta. Trabalhar por conta própria ou trabalhar para uma assistência? Liberdade e ganhos maiores ou segurança e aprendizado mais rápido? Pois é, hoje a gente vai falar sobre isso. Se vale mais a pena trabalhar por conta própria ou trabalhar em uma assistência técnica. Eu vou falar os prós e contras de cada decisão que você possa tomar, beleza? E você decide. Ou de repente, em determinado momento, talvez valha a pena você começar, por exemplo, trabalhando em uma assistência técnica e depois migrar, né, para trabalhar por conta própria. Daqui a pouco eu vou trazer aqui os argumentos para você decidir, beleza? Antes, porém, entretanto, vamos falar dos parceiros aqui do canal. Por exemplo, a Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração. Produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração pertinho de você. E Facilita Técnico. Facilita Técnico é aquele, eu tenho dito, o melhor aplicativo para celular para o técnico de refrigeração, máquina de lavar, ar-condicionado. Ele tem o maior acervo técnico da América Latina, com mais de 12 mil diagnósticos de falhas, código de erros, informações sobre compressores, tabela de gases, tabela de sensores, muita coisa. Faz o seguinte, você baixa no seu celular, tem para Android, tem para iOS, usa gratuitamente por 30 dias. Se gostar, você paga uma pequena anuidade e tem acesso a todo esse conteúdo. Então, descomplica e usa o Facilita. E por fim, porém não menos importante, a Elite. A Elite é uma marca de ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. A Elite é uma marca da Samatec. Entra no site da Samatec, vai lá na aba de ferramentas, dá uma olhada, vai com tempo, porque tem muita coisa para ser visto lá. Certamente você vai encontrar aquelas ferramentas que têm faltado aí no seu dia a dia. Valeu? Bom, e aí, vamos voltar para a nossa questão? Trabalhar por conta própria ou trabalhar para uma assistência técnica? Vamos falar das vantagens e desvantagens de uma e outra e o que você pode esperar de cada uma. Vamos começar falando sobre trabalhar para uma assistência técnica como funcionário, tá certo? Ou funcionário assalariado ou por comissão. Legal? Vamos lá, quais são as vantagens? Eu estou com minha colinha aqui na minha tela. De vez em quando eu olho para cá e olho para cá. Beleza? Vantagens. Primeira grande vantagem de você trabalhar em uma assistência como funcionário é o aprendizado mais rápido, certo? Porque quando você está em uma assistência técnica, pode ser autorizada ou não, mas uma assistência que tenha assim, uma clientela grande, que tenha bastante serviço, que tenha outros técnicos atendendo também, você, ao trabalhar com outros técnicos, você acaba ganhando experiência mais rápida. E também o volume de trabalho acaba sendo maior e a experiência vem mais rápido. Eu teve uma época da minha vida, um curto espaço de tempo, que eu trabalhei como funcionário em uma assistência técnica. Eu não era assalariado, eu trabalhava por comissão. Ganhava muito bem, certo? Porque tinha muito serviço, tá bom? E aprendi também muito rápido, ajudou bastante no meu desenvolvimento durante esse curto espaço de tempo que eu trabalhei lá. Certo? Outra vantagem é o acesso a ferramentas. Então, nesse caso, talvez você não tenha que ter todas as ferramentas, embora, quando eu trabalhei lá, as ferramentas que eu usava eram as minhas mesmo, certo? Era o meu carro, eram as minhas ferramentas, tá? E aí cada caso é um caso. Existem assistências que elas vão te fornecer tanto o transporte, principalmente as autorizadas, costumam fornecer, certo? Não existe uma regra, então cada caso é um caso.
mas normalmente fornece o veículo e as ferramentas e mesmo as peças de reposição que você vai usar. Então, o investimento inicial, nesse caso, é praticamente zero. Já quando você vai trabalhar por comissão, normalmente as ferramentas, o transporte, tudo por sua conta. Mas em contrapartida, é, você vai ter os clientes, tá bom? Que a empresa já tem, você não vai ter que ir atrás. Então vai facilitar, você vai ter muito serviço todo dia, isso daí vai gerar bastante experiência. E o ganho, principalmente por comissão, não é um ganho desprezível, é um ganho relativamente bom pelo volume de trabalho que você tem, certo? Essas são algumas vantagens, principalmente essa questão aí de aprendizado. Para quem está começando, talvez seja vantagem. Por exemplo, na época em que eu trabalhei como funcionário comissionado aí de uma assistência técnica, teve um verão em que eu troquei 5 compressores em um dia, em um fim de semana, certo? Então foi um aprendizado ótimo, certo? Para quem no começo tinha bastante dificuldade para trocar compressores, hoje eu faço uma troca de compressor em menos de 1 hora, tranquilamente com o pé nas costas, tá? Foi uma vantagem que eu tive, beleza? Desvantagens. Agora as desvantagens. Pensa que é só alegria? Não, tem as desvantagens. Horário fixo, tá bom? Você tem que trabalhar no horário do seu empregador, certo? Da assistência que você está prestando serviço. Então você não tem aquela flexibilidade de horário. O crescimento é limitado. Deixa eu te explicar o que acontece. Nessa época em que eu trabalhei nessa assistência técnica, gente muito boa, o pessoal lá, até hoje são meus amigos, né? O dono dessa assistência, um camarada fora de série, me ajudou demais. Mas durante o tempo que eu trabalhei lá, não houve crescimento. Houve crescimento assim de conhecimento, mas não houve crescimento de clientela. Fiquei estagnado, tá certo? Então, tanto é que eu não passei muito tempo lá, eu saí depois, fui realmente desenvolver a minha própria clientela, porque você vai ficar estagnado. Eu conheço muitos que quando começam a trabalhar em uma assistência técnica, por realmente dar um ganho legal, mas o camarada fica no conforto, certo? Ele não se desenvolve. E isso daí não é legal, tá? Porque tem um crescimento que é muito legal quando você se dedica ao seu próprio negócio. Então, você tem que tomar cuidado para não se conformar com aquela situação. Beleza? É limitado a possibilidade de crescimento e você depende das políticas da empresa. Por exemplo, deixa eu dar uma dica para vocês. Aqui, né, eu não arrumo quer dizer, eu até sei arrumar qualquer marca de geladeira, mas eu não pego, certo? Tem alguns modelos e marcas de geladeira que eu não pego aqui na minha assistência. Por que eu não pego? Eu não pego porque eu não quero. Não, brincadeira. Eu não pego por dificuldades. Por exemplo, existem algumas marcas que é muito difícil você encontrar peças para ela. Certo? Ao passo, por exemplo, marcas consagradas como Brastemp, Consul, Electrolux, você encontra em qualquer loja do ramo, você encontra as peças para ela. Já existem outras marcas que são tão boas porém na hora de você conseguir as peças de reposição, você tem dificuldade. Você tem que pedir na internet, aguardar não sei quantos dias para chegar, tá? Então, quando você está numa assistência como funcionário, você não tem como escolher o serviço que você vai fazer. É o que você gosta e é o que você não gosta, tá certo? Porque normalmente chegam os pedidos, então na autorizada ou na assistência técnica, até alguém anotando os pedidos. No dia seguinte, eles só distribuem os pedidos, você pega a ficha e você tem que encarar o que eles determinarem para você. Você não tem essa escolha de dizer, não, isso eu não faço, isso eu não quero fazer. Você tem que fazer de tudo, tá? Então é uma desvantagem, você perde essa... Você depende das políticas da empresa, beleza? Agora vamos falar do trabalho por conta própria. Vantagens e desvantagens, porque existem também vantagens e desvantagens. Primeira vantagem que eu acho, cara, que eu não abro mão, é a liberdade de definir horários e serviços.
Legal? Você define o horário que você começa. Por exemplo, você tem um cliente marcado para o dia seguinte, às 10 da manhã. Você não precisa acordar tão cedo, se você não tiver outros atendimentos para fazer, você vai com calma, certo? Ao passo que, se numa assistência, quando você é funcionário, você tem que estar lá naquele horário pré-definido, quando você trabalha por conta própria, você define o seu horário. Beleza? Muito bom, liberdade. Eu não abro mão de liberdade. Certo? Ganhos potencialmente maiores. Quando eu trabalhei como funcionário de uma assistência, como é que era feito? Eu trabalhava por comissão. Era feito da seguinte forma: eu pegava as fichas pela manhã dos atendimentos, 5, 6 fichas normalmente, era assim. Fazia o atendimento, então era o meu carro, a minha gasolina, minhas ferramentas, as peças de reposição, tudo, tá? Gás, uma válvula, um compressor, um filtro, tudo era a assistência para a qual eu trabalhava que fornecia. Fazia todos os serviços, recebia, correto? E no dia seguinte eu ia fazer o acerto. Então, funcionava assim: todos os gastos ali com peças e componentes era descontado, certo valor, e o que sobrasse, certo, que era basicamente o valor ali da mão de obra, a gente rachava, né, 50% para a empresa e 50% para mim. Então dava para ganhar um bom dinheiro sim naquela época, mas tinha esse negócio de dividir os ganhos, tá bom? Nada mais justo, afinal de contas, os clientes eram da assistência técnica. Por outro lado, quando você trabalha por conta própria, o ganho ele é todo seu, tá bom? Ele é todo seu. Você arca, né, com as peças, tudo mais, e o ganho da mão de obra é todo seu. Então, é uma vantagem, certo? Deixa eu ver aqui. Possibilidade de construir sua própria clientela, certo? Quando eu trabalhava em uma assistência, por melhor que fosse o meu atendimento, por mais educado que eu fosse, por mais prestativo, por mais qualidade que tivesse o meu serviço, o cliente nunca era meu de verdade, o cliente era da assistência técnica, certo? E mesmo quando havia, de vez em quando, você trabalhando para uma assistência, de vez em quando vai ter cliente que vai chegar para você e vai jogar um somebody love, do tipo assim: ah, e se a gente fizer direto, eu com você, não dá para você me dar um desconto e tal? E tem muita gente que cai nessa. Então, se você trabalhar para uma assistência, nunca, nunca faça isso, certo? Porque se der tudo certo, você vai ganhar um pouco mais, mas você está sendo desonesto, tá bom? Está sendo desonesto com o pessoal que te contratou, certo? E se der errado, você está lascado, porque eles vão entrar em contato com a assistência para a qual você está prestando serviço e vão falar: olha, ele fez por fora aqui o serviço para mim e agora está dando problema, certo? E aí você vai estar meio que enrascado. Então nunca faça isso, tá bom? Como eu dizia, o cliente ele nunca é seu, ele é da assistência, certo? E eu sempre agi dessa forma que eu estou falando com vocês. Por outro lado, quando você trabalha por conta própria, toda a dedicação, toda a qualidade de trabalho, todo o desenvolvimento para cativar o cliente é para você. Por exemplo, eu tenho clientes, vários clientes. Eu tenho cliente de 30 anos. Quando eu comecei, foi tipo os primeiros clientes até hoje. A gente atende eles, tá bom? E isso quando não atende também o filho, né, o neto e aí vai. Clientes de rede pessoa jurídica também, a gente tem clientes de aproximadamente aí 20 anos já que a gente atende algumas redes. Então, você consegue ganhar clientes quando você trabalha por conta. Isso vai te trazer uma qualidade de vida muito boa para o futuro, certo? Quando você não vai ter que ficar garimpando tanto cliente porque você já formou uma carteira de clientes muito boa. E isso só é possível se você trabalhar por conta própria, certo? Agora, desvantagens. O risco financeiro no início. Todo início é difícil, tá bom? Não existe início fácil.
você vai ter que trabalhar muito no início. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, para mim não tinha sábado, nem domingo, nem feriado. Eu também não cobrava taxa de visita por muitas vezes, né? A gente chegava, fazia o orçamento, porque eu tinha colocado no meu cartão orçamento sem compromisso. Orçamento sem compromisso é sem compromisso mesmo, certo? Então, hoje eu não faço mais orçamento sem compromisso. Hoje eu cobro taxa de visitas. Mas quem está começando, às vezes, é, acontece isso, às vezes se sujeitar a fazer um orçamento sem compromisso, sem cobrar nada por isso, para poder ver se no meio de 10 atendimentos você ganha aí uns 6, certo? 4 você passa raiva, mas não tem problema, todo começo é difícil, tá bom? Então não vou te vender uma ideia que vai ser super fácil, inclusive por falar em vender ideia, deixa eu falar logo, a gente já continua, tá bom? Tá afim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controlador digital comigo, tá bom? Sem enrolação, direto ao ponto, entrego todo o conteúdo, certo? Tem gente que às vezes vende um curso, tá? E fica segurando, não dá os macetes, não, eu entrego tudo, tá bom? Para o meu aluno se tornar o técnico mais qualificado possível. É para quem não sabe nada, porque a gente começa do absoluto zero. É para quem já sabe um pouco, já está no ramo, mas sente que precisa se atualizar, inclusive tecnologia inverter. É um módulo do nosso curso de refrigeração, já está à disposição lá de todos os alunos, alunos antigos, alunos novos, está tudo lá já prontinho para você arregaçar as mangas e estudar, tá bom? Tudo por um valor muito acessível, que eu tenho dito na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor que investiu, tá bom? Eu estou deixando os links aqui embaixo na descrição, vai aí na descrição do vídeo, beleza? E se tiver a fim de estudar comigo, vem, vale muito a pena. E aí você vai poder decidir se você quer trabalhar por conta própria ou quer trabalhar como funcionário. Ó, por conta própria ou como funcionário, não faltam vagas aí para você trabalhar, tá bom? Você não vai ter problema de desemprego se você fizer um curso na área de refrigeração, máquina de lavar, tá bom? Tem muita demanda, muita procura mesmo. Agora é contigo, tá bom? Vamos continuar com o nosso assunto. Então, eu estava falando das desvantagens de trabalhar por conta. Uma, essa questão do risco financeiro, porque no começo você vai ter que investir em conhecimento, em ferramentas, em divulgação, certo? Mas não, vai sem medo, vai sem medo. Quem fala é alguém que já passou por isso, por todas as etapas, tá? Vai dar certo, desde que você faça bem feito o negócio, vai dar certo, tá bom? Mas é uma pequena desvantagem, principalmente para quem está começando, porque às vezes quem está começando tem a grana um pouco curta, mas dá certo sim. Você vai ter que fazer investimento, ferramentas, transporte, divulgação, e a responsabilidade é toda sua, certo? A responsabilidade de uma geladeira que você pega para consertar, ela é toda sua. Quando você trabalha como funcionário, a responsabilidade é da assistência para a qual você está prestando serviço. Quando você é a assistência, a responsabilidade é toda sua. Mas não se preocupa com isso não, porque é muito vantajoso assim, do ponto de vista financeiro. Eu disse que no começo, às vezes é um pouco difícil no começo, mas pouco tempo depois as coisas vão se ajustando, você vai ver, você vai pensar assim, por que eu não comecei antes, beleza? Porque é bom demais, certo? Tem as questões aqui, deixa eu ver, quantos minutos a gente já está? Bom, eu ia falar de questões salariais aqui, mas eu já passei mais ou menos como é que funciona. Hoje em dia, eu fiz uma pesquisa, hoje em dia um técnico de uma assistência que trabalha por salário, a maioria não trabalha por salário, a maioria que eu conheço trabalha por comissão, então tem um ganho relativamente bom. Tem algumas assistências que pagam por salário. Salário é por volta entre 2 a 4 mil reais, dependendo do nível do técnico, certo? Um técnico que desenrola tudo sozinho, com bastante experiência, ele consegue os níveis mais altos. Um técnico que precisa, às vezes, trabalhar com outro, aí ganha um pouquinho menos, tá bom? Mas é essa faixa. Mas é difícil, muito difícil. Eu não conheço, sabe? Técnicos que trabalham por salário. Normalmente é por comissão, tá bom? Agora, um técnico que trabalha por conta, ó, cara, dá para ganhar muito bem.
Dá para ganhar muito bem. Eu vou fazer um outro vídeo falando quanto ganha um técnico de refrigeração. A gente vai fazer umas continhas aqui, certo? Eu vou pegar um técnico aí normal, que faz aí uns 3 ou 4 atendimentos por dia, certo? Vou diversificar o tipo de atendimento e vou mostrar para vocês. E aí a gente chega, faz as contas legais e vê quanto ganha um técnico. Mas fica para a próxima, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Galera, valeu, vem estudar comigo, tá bom? Vale a pena. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e você já sabe tudo que tem que fazer. Forte abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.